Olá, pessoal, tudo bem? Professor Luiz José, professor de Geografia, coordenador pedagógico do Colégio Impacto, aqui de novo com vocês, dando sequência às nossas aulas. Então, hoje, nesse momento, a gente vai ter aqui a correção de aula, né? Correção de exercício, na verdade, que corresponde à aula 4, né? Que é a aula do módulo 1, da frente 1 da Geografia. E essa aula, ela diz respeito lá aos conteúdos referentes a estruturas internas da Terra. Então, né, a gente vai ver aqui questões relacionadas às estruturas internas, né, núcleo, manto, crosta, né, a tectônica, a teoria da movimentação dos continentes. A gente vai ver questões relacionadas tanto à deriva continental do Wegener, quanto à deriva continental proposta pelo Henry Hess, 30 anos depois. E a gente vai ver também questões relacionadas a rochas, questões relacionadas a estruturas geológicas também. Então, senta direitinho aí na cadeira, prepare seu material, que a gente vai começar a correção das questões contextualizadas, tá bom? Então, vamos para cá. Então, está aqui a orientação a respeito de nossa aula. São essas as questões. Então, a nossa primeira questão, né, inclusive uma questão que envolve aqui o pré-sal, que é uma área de depósito sedimentar que fica no oceano. Portanto, se é uma área de depósito sedimentar, é uma área de bacia sedimentar, só que no caso que é oceânica, né? Porque elas podem ser encontradas tanto no oceano quanto no continente. No caso brasileiro, a maior parte do petróleo ele é encontrado no oceano. Qual é a novidade em relação ao pré-sal? É porque o pré-sal ele é um bolsão de petróleo encontrado a uma distância muito grande da costa brasileira, né? E a uma grande profundidade que supere muito aquela que a Petrobras está habitualmente acostumada a prospectar petróleo. Então, diz a questão o seguinte, né? Recentemente foi descoberta no Brasil uma camada geológica sedimentar denominada pré-sal, situada abaixo de uma grande camada de sal e com grande potencial de acúmulo de petróleo. Ela está localizada na plataforma continental brasileira, que é uma unidade do relevo submarino, né, que envolve a plataforma, o talude, o assoalho oceânico, as fossas oceânicas, a dorsal oceânica e a região pelágica, que é a região de relevo propriamente dito, que compreende as ilhas oceânicas. E uma área de cerca de 800 quilômetros de extensão, porque vai até do estado do Espírito Santo até Santa Catarina, e tem cerca de 200 quilômetros de largura, e que pode chegar a uma profundidade de até 5 a 7 quilômetros, né, de profundidade. Hoje, o poço mais profundo da Petrobras ele tem 3 quilômetros de profundidade. Então, é o dobro do que a Petrobras está acostumada a prospectar entre os estados de Santa Catarina e do Espírito Santo. Pois bem, aí nós temos aqui um desenho, uma imagem, que ela, de certa forma, nos mostra aqui como é que é essa estrutura do pré-sal. Então, assim, como em camadas sedimentares, a primeira camada a se formar é uma camada interna, né, uma camada de baixo, então você teve aqui, em algum momento aí da história, ao longo do tempo, houve aqui a deposição de animais e vegetais marinhos, que ao morrerem foram depositados ali no leito do oceano, e que com o passar do tempo, né, eles foram sendo cobertos por camadas, inicialmente uma camada de sal, né, essa é a camada de sal. Então aqui nós temos aqui, ó, o pré-sal, porque ali é onde você tem a primeira camada, a deposição de restos animais e vegetais que foram cobertos por uma camada. Depois foram cobertos por outra camada, que é a camada de pós-sal. E depois você tem aqui o preenchimento, né, dessa cavidade por uma lâmina de água que corresponde ao Oceano Atlântico, ao oceano que banha o país. E aí, depois de 16 milhões de anos, né, de transformações químicas, lá nessa região de pré-sal, houve a formação do petróleo. E aí isso foi descoberto, né, depois de 2010, e aí foi um momento assim que para o país foi grande, um momento de grande euforia. Para quem não sabe, o Brasil durante muito tempo, até 2005, o Brasil ele era importador de petróleo. Em 2006 houve a descoberta de jazidas de petróleo na região de São Paulo, do Rio de Janeiro, que conferiram ao Brasil uma autossuficiência em petróleo. Então o Brasil passou a ter petróleo para sanar sua necessidade. O pré-sal, se ele for prospectado, né, na sua totalidade, né, em toda a sua potência, ele vai fazer com que o Brasil saia da 15ª colocação para a 9ª colocação, 8ª colocação, dentre os maiores produtores de petróleo, tá bom? Então, nós temos aqui uma condição de bacia sedimentar, só que é uma bacia marinha. As bacias sedimentares, elas se formaram no Cenozoico, que é um período aí que data
é datado como sendo um período posterior à era pré-cambriana, cambriana. Então, o Cenozoico ele coloca aí dentro dos eventos geológicos como sendo um evento recente. Lembrando que dentro desse recente aqui, quando a gente fala de geologia, também são de milhões de anos atrás. Então, nós temos, né, em toda a área de bacia sedimentar, seja ela continental ou marinha, ela oferta como recursos minerais combustíveis fósseis. Então, nós podemos encontrar petróleo, podemos encontrar gás natural, podemos encontrar carvão mineral. Lembrando que carvão, gás e petróleo são encontrados no continente. No caso do oceano, a gente não encontra o carvão mineral porque o processo de formação de rochas no leito oceânico ele é completamente, né, por atividade vulcânica, resfriamento e solidificação. São rochas magmáticas intrusivas. Então, você não encontra carvão mineral em leito oceânico, você encontra somente o petróleo e o gás, que seria o petróleo aí na sua fase gasosa. Pois bem, a gente passa aqui para o slide seguinte, que a gente vai fazer a análise da questão. Então, diz o seguinte, deixa eu transferir aqui a imagem para cá para baixo. Então, um dos maiores desafios para a exploração de petróleo desse local então, por que o Brasil ainda não tirou petróleo do pré-sal, né? Essa é a grande pergunta. Então, na letra A, ele fala que a proximidade dessa região com as placas tectônicas do Brasil e da África, que podem se chocar. Então, primeiramente, o petróleo não é prospectado a uma profundidade tão grande. As placas tectônicas, elas estão ali a cerca de 80, 90 quilômetros de profundidade, em uma região que nós chamamos de astenosfera, que é uma zona de transição entre o manto e o núcleo. Então, é o primeiro erro. Outra coisa, as placas tectônicas do Brasil, né, onde o Brasil está localizado, que é a placa sul-americana e a placa africana, elas não estão, na verdade, se encontrando. Essas duas placas, elas estão se afastando. Então, nós já temos um erro aqui na letra A. Letra B, ele fala que é devido à alta temperatura da água no fundo do oceano, podendo gerar combustão espontânea do petróleo, né? Então, essa questão aqui é uma questão absurda. Essas altas temperaturas na água, elas acabam, de certa forma, sendo amenizadas pela própria temperatura, a baixa a uma profundidade tão grande. Então, assim, com essa possibilidade de combustão espontânea, não. O magma, ele pode entrar em contato com a água, é normal que isso aconteça, em áreas de divergência continental, divergência de placa, no oceano, é isso que acontece. O que você tem como consequência mais imediata é o resfriamento do magma e a geração de rochas, né? Então, não vai acontecer essa combustão espontânea. Letra C, ele fala da existência de constantes tsunamis que impedem a aproximação de navios cargueiros e petroleiros. Então, a gente sabe que as ondas gigantes, elas são formadas em área de contato de placa, então são ondas de mais 30, 40 metros de altura, e não é esse tipo de onda que está chegando aqui no Brasil que impede a prospecção de petróleo no pré-sal. Letra D, a grande distância que separa, né, essa área do território brasileiro. Bom, a grande distância realmente é um fator que atrapalha, porque a gente, né, está habituado a distâncias mais próximas da costa. Porque à medida que você vai se afastando da costa, a profundidade vai aumentando, então para você fixar uma plataforma de petróleo fica mais difícil. Então ele fala da grande distância, mas tem um erro aqui grotesco, né? Quando ele fala uma vez que essa área se encontra no Oceano Pacífico. O Brasil não é banhado pelo Oceano Pacífico, o Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico. Então a gente corta a letra D e aí a gente tem como correta, né, a letra E. A extração do petróleo com segurança em decorrência da grande profundidade onde se encontram as reservas de petróleo. Você poderia aí dentro de uma forma mais imediata prospectar petróleo? Poderia, mas não com segurança. E aí você sabe que quando ocorre a liberação do petróleo no assoalho oceânico, toda a cadeia oceânica ela acaba sendo contaminada, o petróleo ele acaba sendo arrastado também para a região costeira ou litorânea, iria contaminar águas. Então, recentemente, nós tivemos um acidente com petróleo aqui na região da América do Sul, inclusive assim, trazendo grande prejuízo para o Brasil. E essa mancha de petróleo ela se espalhou por diversos estados litorâneos do país, gerando grandes problemas ao turismo de praia, à própria atividade pesqueira também, gerando problemas para a qualidade do próprio oceano também. Então, foi um momento assim de grande problemática, e logo depois a gente teve uma sequência, né, de outros eventos que acabaram, de certa forma, até fazendo que a gente esquecesse a notícia. Mas, assim, aconteceu e ainda hoje tem praia sofrendo com esse problema. Então, primeira questão, letra E. Olha só, a gente passa aqui para a próxima questão.
Então, a segunda questão aí, ele fala aí sobre, né, as placas tectônicas, e aí ele fala a respeito aí da ocorrência, né, de um terremoto. Então, lendo aí a questão, diz assim: sobre as placas tectônicas, considere o texto a seguir e marque a alternativa correta. Então, ele fala aí a respeito de um terremoto que ocorreu nesta quarta-feira, isso lá em 2015, ao norte de Santiago. Então, assim, falou sobre a magnitude desse terremoto, que teria aí afetado a vida de mais de 1 milhão de pessoas. E eles falam aí também sobre um outro terremoto, sobre esse terremoto que teria tido, né, uma escala de 8,3 de magnitude. Então, assim, eles inclusive chegaram a emitir um alerta de tsunami, porque com o tremor da terra houve, né, a alteração do regime das ondas, né, podendo gerar aí, tsunamis, né, ondas gigantes. Então, o texto ele vai falar sobre essa condição. Então, olha só, com base nas informações do texto, é correto afirmar que as placas tectônicas que atuaram nos fatos ocorridos são. Então, ele cita aí o caso de um evento geológico, né? Você tem ali a atividade de um vulcão, e aí quando um vulcão ele entra em erupção, ele não ocorre, nesse caso aqui, ele não ocorreu de forma lenta, de forma suave, houve, na verdade, a liberação de energia, e aí, paralelamente a isso, além da ocorrência do vulcão, você teve ali atividade sísmica. Então, houve tremor de terra e com a possibilidade de geração de um tsunami. Então, você tem 3 eventos geológicos ali sendo produzidos por conta de uma ação. Mas é interessante a gente perceber a origem disso tudo. Então, assim, a gente sabe que todo evento geológico ele ocorre mediante a atuação das placas tectônicas. Seja ele convergente, divergente ou transformante, chamado também de conservativo, mas ele vai ocorrer mediante a movimentação das placas. Então, aqui ele não está perguntando o tipo de movimento, ele quer saber, na verdade, quais são as duas placas, porque ele fala sobre a placa que fica o Chile, que é a placa sul-americana, e ele fala também, ele pergunta qual é a outra placa, né, já que ele fala ali sobre a placa dos Estados Unidos. Então, nesse caso aqui, a gente tem aqui uma situação que a placa dos Estados Unidos, onde os Estados Unidos está localizada, é a placa de Nazca, e onde o Chile está localizado é a placa sul-americana. Então, o comportamento dessas duas placas fez com que gerasse eventos geológicos, né, como o caso do terremoto e como o caso do tsunami. Houve também a atividade vulcânica também na região. Então, olha só, na letra A ele coloca a placa sul-americana, que estaria correto, mas é a placa australiana. Essa placa está distante, né, da região. Nós temos a placa africana, que não tem nenhum dos dois países citados localizado nela, nem a placa caribenha também, a placa que fica ali na região da América Central. A placa de Nazca estaria correta, onde fica os Estados Unidos, e ele coloca a placa africana, que fica a leste da placa sul-americana, fica ali à direita. E mais uma vez, né, outro erro, porque ele cita duas placas onde esses países não estão localizados, que é a placa caribenha e a placa da Oceania. Então, uma questão assim mais direta, né, de vestibular mais tradicional, geralmente o Enem ele apresenta de uma outra forma um enunciado como esse, mas aqui, né, questão de fácil resolução. Então, segunda questão, portanto, letra B, a placa de Nazca e a placa sul-americana. Bom, nós passamos aqui para a terceira questão. Então, a nossa terceira questão, ela vai fazer referência aí a uma imagem, e essa imagem ela é muito interessante para nós, porque ela faz menção a uma região do globo. Então, nós temos aqui uma situação em que estão sendo evidenciados para nós uma área escura do globo, tá certo? Ó, você percebe que essa área escura é uma área que fica ao longo dos oceanos, e a cor lilás, ela está sendo mostrada aqui, evidenciando os continentes. Então, você tem aqui ó, o continente, né, americano, então aqui você tem a Ásia, você tem aqui a Oceania, você tem a Europa, e aqui você vai ter a África. Então, ao longo da borda dos continentes, existe essa área escura, né, e ao longo dos oceanos também. Então, essas áreas aqui, elas evidenciam, na verdade, a ocorrência, né, é onde você encontra placas tectônicas. Então, essas placas, ao se movimentarem, elas geram eventos geológicos. Então, todo esse compartimento escuro, negro aqui que aparece na imagem, ele está evidenciando
as áreas de contato, de afastamento das placas tectônicas. Então, aqui, nessa região escura, que é chamado de o Círculo de Fogo do Pacífico, nós temos aqui a área do globo de maior atividade geológica do globo, tá certo? É onde as placas se movimentam, gerando movimentos conservantes, ou conservativos, convergentes ou divergentes. Então, nós temos aqui uma área, então, propensa à intensa atividade sísmica, né, de terremotos, de tsunamis, de falhas geológicas ou ainda de terremotos. Então, as áreas em negrito, elas se referem a quê? Olha só, a letra A, ela fala a evolução do Rift Valley. O Rift Valley, chamado também de Grande Vale, é, na verdade, uma fenda que fica aqui, ó, nessa região da África, tá certo? Estou pintando aqui para vocês. Essa área aqui é uma área que afundou na África, tá certo? Então, aqui nós temos a passagem de uma placa, na verdade, é uma falha. Então, no momento em que a placa africana, ela, na verdade, ela está sendo comprimida, porque na parte oeste ela está movimentando, né, para a direita, e na sua parte leste ela está movimentando para a esquerda. Então, a placa ela está, na verdade, subindo. Então, de uma forma tal até que, numa escala de milhões de anos, o que vai acontecer? Essa placa africana ela está sendo empurrada para cima. Então, você tem o mar Mediterrâneo e em seguida você tem a Europa ali em cima. O que vai acontecer numa escala de milhões ou bilhões de anos? Essa placa africana ela vai ser empurrada para cima, ela vai entrar em contato com a placa europeia e o mar Mediterrâneo ele vai soerguer, ele vai acabar virando, na verdade, uma montanha, né? Um dobramento moderno. É isso que tende a acontecer. Então, embora o Rift Valley ele seja parte do Círculo de Fogo do Pacífico, mas ele não explica a totalidade do evento. Então, eliminamos a letra A. A letra B, ele fala que é uma área de intensa atividade sísmica, é correto. Então, assim, né, sismos, abalos, tremores ou terremotos. Então, é essa a nossa questão. Então, aqui está sendo mostrado, evidenciado, né, a área do globo que ocorre maior atividade sísmica, né, tectônica ou geológica. Letra C, ele fala da obducção de placas. Na verdade, assim, o que ocorre é a subducção de placas. A obducção é termo inventado. A subducção é o processo de afundamento de placas lá na região do manto. Geralmente, isso acontece quando uma placa oceânica encontra uma placa continental, sendo que a oceânica, por ser mais densa e pesada, ela afunda, derretida lá no manto, e a placa continental, ela dobra, que é o evento que dá origem, por exemplo, à Cordilheira dos Andes aqui na América do Sul. Então, não é mediante processo de obducção. E ainda que fosse subducção, não estaria correto, porque ele não responde à totalidade dos eventos. E letra D, apesar da formação de cadeias meso-oceânicas, chamadas também de dorsais, ocorrerem por conta de atividade de resfriamento do magma, mas eu tenho que entender a totalidade dos eventos geológicos que ocorrem por conta da movimentação das placas. Então, na verdade, aqui é uma intensa atividade sísmica, né? Então, terceira questão, letra B, tá bom, gente? Então, não esquece que a principal área do globo para a ocorrência de eventos geológicos, sejam eles terremotos, maremotos ou tsunamis, ou ainda falhas geológicas, é o Círculo de Fogo do Pacífico. É a principal área do globo favorável à ocorrência desse tipo de evento, tá bom? Então, terceira questão, letra B. Olha só, a quarta questão, ele faz menção aqui a um outro evento. Deixa eu apagar direitinho aqui a nossa tela. Olha só, as lavas mais antigas estão justamente nas ilhas mais afastadas da cadeia médio-atlântica. Por outro lado, as mais jovens são encontradas nas ilhas adjacentes que ficam ali ao redor, a referida cadeia, que ocupa uma posição mediana no Atlântico, acompanhando paralelamente as sinuosidades da costa da África e da América do Sul. Portanto, o assoalho oceânico está em processo de expansão. Olha só, nós temos aqui um enunciado de uma questão que vai fazer menção, né, e referência ao fato de que você tem no leito oceânico um movimento de placa, né, como eu estou desenhando aqui, ó, você tem uma placa movimentando para a direita, essa seria a seta, e você teria uma placa movimentando para a esquerda. Então, quando isso aqui acontece, o magma, lá do manto, ele sobe até a superfície, né, ao assoalho oceânico. Então, ele começa a se derramar e ele começa a formar uma nova camada. E aí também ele vai empurrando as terras que ficam, né, mais na borda desse derrame magmático. Então, como isso acontece,
ocorre, na verdade, aqui um processo de renovação, né, do assoalho, do piso do oceano, né, a base de tudo ali. Então, por quê? Porque esse material ele acaba sendo coberto pela lava, que é o magma, que vem para o leito do oceano. Então, ele entra em contato com a água, resfria e solidifica, mas ele está em constante movimentação, renovação. Por isso que a gente vai falar aqui, né, a respeito da movimentação das placas, e a gente vai ver aqui, dentre as alternativas, qual é aquela que fala a respeito, desculpem, da formação, né, desse tipo de evento no leito do oceano, né, o vulcanismo. Então, em dados, esses dados mencionados apoiam a ideia de um importante modelo teórico empregado pela geografia física e pela geologia. Então, a geologia e a geofísica, ou geografia física, eles vão se utilizar de uma teoria que foi quebrada, foi criada no século passado, ao longo do século XX, ela foi construída, na verdade, para fazer menção à movimentação das placas e o surgimento dos diversos eventos na superfície do globo. Então, qual alternativa, né, daqui a nossa pergunta, qual alternativa contém esse modelo? Na letra A, nós temos aqui o uniformitarismo das cadeias oceânicas. Ó, uniformitarismo. As cadeias oceânicas, elas têm alturas variadas, elas são compostas por rochas de estrutura geológica variadas, então, assim, não existe um uniformitarismo no processo de geração, né, das cadeias oceânicas. Bom, letra B, nós temos aqui a teoria da tectônica global, ou ainda tectônica de placas, né? São sinônimos as palavras, então nós entramos aqui, tá certo? Conhecemos aqui a alternativa correta, a teoria da tectônica de placas, ou tectônica global, que é aquela que diz que os continentes entraram em deriva, porque embaixo dos continentes você tem, que é onde está a crosta, você teria a astenosfera, que seria uma camada de transição entre o manto e a crosta, onde você teria as placas tectônicas assentadas, gerando aí movimentos em diferentes direções. Então, letra B é a correta. Letra C, um modelo da litosfera quebradiça. Bom, apesar de sabermos que a litosfera ela é bem homogênea, a litosfera é a camada esférica da Terra, é a parte de rocha, é a parte de relevo, é a parte de estrutura geológica, ela não é homogênea. Até levando em consideração as próprias placas tectônicas, né? Apesar delas serem um grande quebra-cabeça, mas elas não aparecem com esse modelo, né, de litosfera quebradiça. Então, a gente elimina aqui a letra C, já eliminamos a letra A. Letra D fala a teoria do quietismo crustal. Crustal se refere, né, a lagoas, então é algo muito específico, estudado lá pela hidrografia. Ainda não é nosso tema de estudo ainda. E ele fala aqui, tá certo, uma outra questão, inclusive absurda, migração dos polos geográficos. Os polos norte e sul da Terra, eles não são alterados em termos de posição geográfica. O que ocorre, na verdade, é um aumento do grau de inclinação da Terra, o que pode gerar um desvio quando você compara aí o norte geográfico com o norte magnético, gerando aí uma declinação magnética, né, que é uma alteração no ângulo de inclinação da Terra em relação ao seu eixo considerado ideal. Então, quarta questão, nós temos aí a letra B, a teoria da tectônica de placas ou teoria da tectônica global, como sendo a nossa questão da quarta questão. Então, deixa eu só apagar aqui o nosso slide para a gente passar para a apresentação seguinte, com nenhum risco, nenhum rabisco. Beleza? Então, aqui ainda ficou mais um. A gente apaga aqui rapidinho, pronto. Então, a gente vai passar aqui já para metade das nossas questões. A quinta questão é uma questão aqui que ela mostra, né? Deixa eu ver aqui para o nosso rabisquinho, deixa eu botar esse aqui embaixo. Vou botar aqui em cima, pronto. Então, olha só, nós temos aqui um modelo, que é o modelo em pizza, né? Que a gente está acostumado a ver a disposição das camadas da Terra. Então, você tem aqui uma crosta, né? Você tem um manto, e aqui você teria um núcleo. Então, cada uma dessas estruturas da Terra, elas foram formadas quando a Terra ainda era um aglomerado rochoso, incandescente, que pegava fogo, e ali você tem um processo de aumento de temperatura que vai resultar na formação de estruturas diferenciadas em termos de composição rochosa, em termos de temperatura,
Então, pelo modelo original, você tem um núcleo, né? Esse núcleo ele pode se dividir em duas partes. Quando você tem um núcleo superior e um núcleo inferior, lembrando que o núcleo ele é a camada mais dura, mais resistente, ele é composto por níquel e ferro, fica na camada mais interna da Terra. Bom, você teria aqui o caso do manto, que também se divide também, o manto é a parte intermediária, ele é formado por magma, né? Então encontrado no estado pastoso, e nós teríamos aqui a crosta, né? A formação da crosta terrestre. E aí essa crosta, né? Existe uma parte dela que é oceânica, continental, e tem uma parte que é oceânica. De uma forma tal que aqui, em algum momento da evolução dessas camadas, nós tivemos a formação de uma camada intermediária entre a crosta e as outras camadas do manto. Então, nós temos aqui uma zona de descontinuidade, é uma zona de transição entre o manto e a crosta. Então, assim, feito essas considerações a respeito dessa camada ou zona de descontinuidade, a gente vai passar aqui a análise das alternativas, a quinta questão. Então, olha só, o número que corresponde nas camadas da Terra à descontinuidade de Mohorovic é, olha só, nós temos ali uma zona de descontinuidade. Nós temos duas zonas de descontinuidades na Terra. A primeira zona de descontinuidade é aquela que fica entre o núcleo e o manto. A gente fala de zona de descontinuidade porque você sai de uma esfera sólida para uma pastosa. Então, tem uma zona de transição ali. Automaticamente, essa zona de transição ela vai guardar a característica das duas camadas. Do manto para a crosta, você tem uma outra zona de descontinuidade, né? O zona de transição, que é, tá certo? A descontinuidade de Mohorovičić, que vai ser designado pela letra, deixa eu só afastar aqui, olha só, opa, deixa eu apagar aqui. Essa zona de descontinuidade que ele está citando aí, ela vai ficar entre a crosta e o manto, então ela está sendo evidenciada pela letra E, certo? Ela indica aí o número 5. Então, olha só, lá no desenho em pizza, né, que a gente conhece aí, você tem a crosta, então você tem aqui o manto, e aqui você tem o núcleo. Então, olha só, entre o manto e a crosta, você teria essa descontinuidade, né, de Mohorovičić. Então, nesse caso aqui, você teria também, nessa região aqui, a chamada astenosfera, que é aquela camada de magma mais fluido, onde as placas tectônicas estão localizadas. Então, as placas, elas são o substrato da crosta, de uma forma tal que, para onde as placas se movimentam, toda a crosta também ela é movimentada. Por isso que ocorre a formação dos eventos geológicos na crosta da Terra. Então, para onde as placas se movimentam, os continentes, né, e toda a litosfera também vão se movimentar, formando aí eventos geológicos variados. Pois bem, então chegamos aqui ao meio da nossa apresentação, como a gente falou. Então, o conhecimento a respeito das estruturas internas da Terra, né, as zonas de descontinuidades, é algo também que o Enem costuma contemplar. Então, seguimos aqui na nossa apresentação. Então, nós chegamos aqui à sexta questão, né, da nossa atividade, né, das atividades ou exercícios contextualizados. Então, é uma questão que ela vai fazer referência ao nosso relevo, e ele vai falar aqui a respeito da dinâmica da Terra. Então, olha só, o planeta Terra, ele na verdade é formado, né, por dois eventos geológicos. Nós temos aí os agentes da Terra. O relevo ele se forma porque a Terra ela tem eventos internos, chamados também de modeladores, como é o caso, ou endógenos, como é o caso do vulcanismo e do tectonismo. Então, eles ocorrem internamente. Então, são eventos que geram tudo aquilo que você encontra na superfície da Terra. Então, mas eles ocorrem primeiramente a nível interno, né, a partir da movimentação das placas. Então são chamados agentes internos do relevo, né, ou agentes modeladores do relevo. No é o caso do vulcanismo e do tectonismo. E há os eventos externos, né, agentes externos da Terra, que são aqueles que ocorrem na superfície, como é o caso da erosão e do intemperismo.
Então, os agentes internos, vulcanismo e tectonismo, eles geram relevo. Né? Já os agentes externos, eles modelam, eles desgastam o relevo, como é o caso da erosão e o caso do intemperismo. Então, a questão ela vai pedir aqui dois tipos de eventos. Vamos ler lá. A dinâmica interna e a externa da Terra provocam modificações no relevo terrestre. São considerados, respectivamente, agentes internos, então a gente quer agentes internos, endógenos, e agentes externos do relevo, respectivamente. Vamos lá. Olha só, o caso da erosão é agente externo. O intemperismo também é agente externo, então a gente elimina a letra A. Na letra B, nós temos aí as águas correntes, que são agentes externos, porque ocorrem na superfície da Terra, e o vulcanismo, que ele é agente interno. Só que a alternativa está pedindo aqui para nós, tudo bem? Os agentes internos e os externos, respectivamente, ou seja, em ordem. As geleiras são eventos externos da Terra, assim como também a erosão eólica, que é provocada pelo vento. São agentes externos também. Então, a gente elimina a letra A, eliminamos a letra C também. A letra D, ele fala do vulcanismo, que é agente interno, e do tectonismo, que também é agente interno. Então, a gente elimina a letra D. E olha só, a gente vai ficar aqui com o tectonismo, que é a movimentação das placas, né? No caso aqui, refere-se especificamente a terremotos, e o intemperismo, que são as forças naturais que quebram a rocha para formar solos. Então, nesse caso, a nossa sexta questão é a letra E, originando aí eventos internos e externos do planeta Terra. Então, portanto, correto aí, letra E. Então, deixa eu apagar aqui esse rabisco aqui que a gente fez, para a gente passar a nossa próxima questão. Então, gente, aqui é uma questão clássica também sobre formação de relevo, agentes internos e externos da Terra, também fácil de ser feita também. Então, a gente passa aqui para a próxima questão. Olha só, sétima questão diz o seguinte: no início do século XX, um jovem meteorologista alemão, Alfred Wegener, levantou uma hipótese de que hoje se confirma, qual seja. Esse estudioso Wegener, Alfred Lothar Wegener, alemão, ele propôs uma teoria lá no início do século XX, volta de mais ou menos 1912. Ele fez estudos e publicou isso somente no início da década de 20 do século passado. Que no passado, né, todos os continentes estavam reunidos em um único bloco rochoso, chamado de Pangeia. A palavra Pangeia significa toda a Terra. Então, ali todos os continentes, toda a Terra estava reunida em um único supercontinente. Com o passar do tempo, os continentes acabaram se afastando entre si, né, onde ocorreu a chamada deriva continental, dando origem aos continentes e oceanos que nós conhecemos hoje. Ele fala que isso aconteceu há mais de 200 milhões de anos. Os continentes formavam uma só massa, a Pangeia, que em grego quer dizer toda a Terra, rodeada por um oceano contínuo, chamado de Pantalassa. Que a intensificação das pesquisas também se pode afirmar que, além dos continentes, toda a litosfera se movimenta, pois se encontra seccionada em placas, conhecidas como placas tectônicas, que flutuam e deslizam sobre a astenosfera, carregando massas continentais e oceânicas. Muitas teorias foram elaboradas para tentar explicar tais movimentos, e recentemente descobriu-se que a explicação está relacionada a... Olha só, deixa eu apagar aqui ainda o que resta aqui de rabisco. Então, ele fala aí, né, da descrição da teoria da deriva continental, mas aí também ele já começa a chamar elementos da tectônica de placas, porque ele fala sobre placas tectônicas. É bom a gente lembrar disso, que a deriva continental é a teoria proposta pelo Wegener de que os continentes se movimentaram. Mas a gente sabe e lembra disso que o Wegener, a teoria dele, havia uma lacuna, porque ele não conseguia explicar por que o interior da Terra, aliás, o que provocava a movimentação dos continentes. Porque o interior da Terra, naquele momento, ele não era conhecido, nem direta nem indiretamente. Essas tecnologias que permitiram o mapeamento da estrutura interna da Terra só foi surgir depois de 1950, depois da Segunda Guerra Mundial, é que percebeu-se que a estrutura interna da Terra estava fatiada em camadas, como se fosse um abacate ali, onde a casca se referiria à crosta, a polpa do abacate se referiria ao manto e o caroço semente se referiria ao núcleo.
Então, esse modelo ele só foi adotado na segunda metade do século XX. Então, quando o Wegener propôs a teoria, inclusive foi ridicularizado, porque a maior parte das pessoas não tinha um conhecimento desse material. Então, acabou, de certa forma, levando um tempo para ser reconhecido. Até que em 1950, depois disso, 1954, mais especificamente, o Harry Hess, ele propôs a teoria da tectônica de placas. E assim a deriva continental ela ficou completa. Então, essas teorias elas estariam embasadas a partir de quê? Então, vamos lá. Olha só, no início do século XX, né? Então, ele repete, na verdade, aqui a questão. Então, muitas teorias foram elaboradas para tentar explicar tais movimentos. E, recentemente, descobriu-se que a explicação está relacionada a... Olha só, letra A, ele fala aqui a respeito ao vulcanismo que movimenta o magma. Na verdade, é o contrário. É o magma quem movimenta o vulcanismo. O vulcanismo ele não é causa da atividade magmática. É a atividade magmática que dá origem ao vulcanismo, porque o evento ele começa primeiramente de forma interna na Terra, que é vulcanismo. Depois é que ele chega à superfície, quando o magma irrompe na superfície, e aí quando ele chega na superfície, entra em contato com o oxigênio, vai resfriar e solidificar lentamente, aí esse processo já é outro, inclusive, né? Não mais de magma, mas de magma. Olha só, o princípio da isostasia, o princípio da isostasia diz o seguinte, ó, tudo aquilo que é pesado afunda, o que é leve flutua. Esse princípio, na verdade, ele é utilizado para a validação do modelo em pizza da Terra em 3 camadas, crosta, manto e núcleo, mas não para explicar a tectônica de placas. Letra C, é o princípio formador de montanhas conhecido como orogênese. A orogênese é um movimento horizontal de movimentação de placas, mas assim, mais uma vez, a formação das montanhas é de eventos internos, né? Então isso aqui seria consequência, na verdade, da tectônica de placas e não a causa. Letra D, aos terremotos e vulcanismos, em razão de sua força nas alterações da paisagem. Bom, embora a gente saiba que tanto o tectonismo quanto o vulcanismo eles provoquem modificações na superfície da Terra, mas, mais uma vez, tá bom? A gente tem que ver que, na verdade, não existe uma teoria terremoto ou uma teoria vulcânica, tá bom? O que dá origem a isso é uma outra teoria. Então, letra E, ao movimento das correntes de convecção que ocorrem no interior do planeta. Então, todo esse processo de movimentação das placas é porque lá no interior da Terra existe um conjunto de placas que são movimentadas por conta dessa atividade magmática. O magma, ele tenta a todo momento chegar até a superfície, porque ele não consegue fazer isso, porque existem placas que limitam essa ação. Então, o magma ele fica circulando na parte de baixo da placa. Então, à medida em que ele vai circulando, ele vai provocando a movimentação da placa em determinadas direções. Então, todo esse movimento da placa ele é provocado pelas correntes de convecção do manto, que é exatamente onde estão alojadas esse magma. Então, é ali na transição do manto para a crosta. Então, você tem o manto, tem a astenosfera, que é onde ficam as placas. E embaixo da astenosfera você tem o manto, a parte externa dele. Então, é ali onde o magma circula, provocando a movimentação das placas. Portanto, a 7ª questão, a gente aqui faz a letra E, ao movimento das correntes de convecção que ocorre no interior da Terra. Pois bem, deixa eu só pegar aqui a borrachinha para me apagar tudo isso aqui, para a gente dar sequência, né, à parte final do nosso exercício. Então, lembrando, gente, que essas aulas elas precisam ser acompanhadas ali com o nosso material, tá certo? Para que, embora o slide esteja projetado aqui na tela, mas assim, seria interessante também que você fizesse o acompanhamento pelo material para ter uma noção melhor a respeito disso aqui que a gente está falando, tá bom? Até porque a gente indica e pede também que vocês façam acompanhamento, então, assim, antes de vir para a aula, lê o exercício primeiro, exercício não, o conteúdo do livro, ou assiste a aula e depois lê o conteúdo de uma forma tal que você faça o casamento dessas duas formas de conhecimento. Então, vamos para cá, gente. Vamos abiscar isso aqui. Olha só, nós temos aqui uma placa tectônica, e aí você tem aqui, o que vai acontecer? Essa placa, ela está sofrendo forças, aliás, a tensão de forças horizontais. Então, existe aqui uma placa movimentando para a direita, e existe uma placa movimentando para a esquerda, de uma forma tal que você tem a formação de uma certa pressão, de uma tensão
Então, à medida em que essas placas movimentarem, a gente tem aqui, ó, o aumento do volume das setas, indicando que houve um aumento da pressão, e a gente percebe aqui, ó, uma certa alteração nas linhas do desenho, indicando que essa placa ela está sendo tensionada. Então, ao ser tensionada, ela acaba, de certa forma, procurando locais frágeis, onde ela vai criar uma ruptura, como está sendo indicado aqui no desenho. Essa ruptura aqui, na verdade, é um processo de quebra da placa. Então, a placa, ela quebra, ela fratura, ela rompe. Nesse momento aqui, toda a energia que estava tensionada, ela é liberada. Então, uma parte vai para o centro da Terra, não vai acontecer absolutamente nada, porque essas ondas, elas serão amenizadas, e o interior da Terra não vai gerar nenhum problema. Bom, mas essas ondas que elas vêm, né, chamadas de ondas sísmicas, quando elas vêm para a superfície, tá bom? A parte de baixo aqui é o chamado de ponto baixo, ou hipocentro. Inclusive, é uma terminologia utilizada para designar as partes de um terremoto. Você tem um ponto baixo, que foi onde ocorreu o alívio dessa tensão, dessa pressão, ou terremoto, e aí você percebeu que houve a geração de um ponto de energia aqui na superfície da Terra, que eles chamam de epicentro do terremoto. Então, é o ponto da superfície onde houve maior intensidade no tremor, a partir de onde essas ondas passaram a se propagar, e à medida em que elas se propagam, né, de forma longitudinal, elas vão reduzindo a intensidade, gerando menos prejuízo. Então, no epicentro é o ponto de maior destruição, porque é o ponto onde você tem maior energia liberada no evento que foi mostrado aqui para a gente. Então, passando aqui as próximas questões, né, as próximas imagens aqui. Então, oitava questão, a gente tem aqui, ó, sobre a dinâmica geológica apresentada, é correto afirmar que... Olha só, vamos lá, o que foi que a gente observou aqui? O que foi formado? Letra A, observa a geração de um sismo por liberação de esforços em uma ruptura. Então, o que foi que aconteceu ali? Houve uma ruptura, e a partir de um determinado ponto, né, o hipocentro, foi liberada energia, chegou até a superfície da Terra. Mas entenda que houve ali, na verdade, uma liberação de tensão, né? Ou seja, houve uma liberação de esforços, porque a placa, ao ser pressionada, ela pressiona como força reativa. Só que nesse momento, a placa, por ser mais frágil, ela acabou quebrando. Então, nós temos aqui, né, nesse caso, como alternativa, né, a letra A observa a geração de um sismo por liberação de esforços em uma ruptura, portanto, é a nossa alternativa correta, é a letra A, mas vamos dar uma analisada nas outras letras. Letra B, evidenciam áreas de subducção com mergulho de uma camada sobre outra. Bom, o desenho, ele não mostra ali o processo de contato de duas placas, uma continental com uma oceânica. Infelizmente, isso não está sendo apresentado. Então, por isso, a gente não pode fazer essa afirmação, porque, na verdade, nós temos ali um bloco homogêneo sendo apresentado, sofrendo um processo de quebra ou de fratura, né, no seu meio por conta da tensão que ele recebe ali do lado. Então, nós não podemos falar que houve aqui, na verdade, o processo de subducção, que é o afundamento da placa, quando uma placa oceânica encontra uma placa continental. Então, elimina a letra B. Na letra C, percebem camadas que se comprimem e acumulam energia no núcleo terrestre. Lembrando bem, essas camadas elas estão sendo comprimidas, elas acumulam energia, liberam energia, mas isso não acontece no núcleo, acontece na astenosfera, que é a camada de transição entre o manto e a crosta. Então, eliminamos a letra C. Na letra D, destacam diferentes linhas de ruptura que propagam vibrações para a superfície. Só que a afirmação ela fica um tanto quanto vaga, né, falando que são linhas de ruptura que propagam vibrações. Essa vibração, na verdade, ela é liberada depois de um alívio de tensão. Então, elimina a letra D. E a letra E ressalta uma zona de metamorfismo com deformação de rochas sedimentares químicas, né? Infelizmente, a questão ela não trata de metamorfismo, formação de rochas. Realmente, uma rocha metamórfica ela se forma quando há mudança brusca de temperatura e pressão. Só que a alternativa, né, não se refere a esse assunto. Portanto, a oitava questão, a gente vai de letra A. Muito bem, chegando aqui às nossas últimas questões, né? A penúltima questão aqui, nós temos a nona questão, que vai dizer o seguinte:
Olha só, placas tectônicas são gigantescos blocos que compõem a camada sólida externa do planeta e que estão suspensas pelo magma incandescente do interior da Terra. Existem 10 placas tectônicas, autores também podem colocar 12, tá bom? Na crosta terrestre, na verdade não é na crosta, é na transição do manto para a crosta, tá certo? Na astenosfera, que provocam dobramentos e falhas. Então, olha só, são exemplos de dobramentos modernos e de falhas geológicas, a seguinte alternativa. Olha só, terremotos não são exemplos de dobramentos e cordilheiras montanhosas, né? Até porque dobramento, na verdade, iria se referir às cordilheiras montanhosas. Então, a gente elimina a letra A. Bom, são exemplos de dobramentos, ó, as cordilheiras, chamadas também de Alpes, né, montanhosas, e o terremoto, ele gera uma falha, porque como a gente viu na questão anterior, quando a placa ela fragmenta, né, ela quebra, ali você tem a formação de uma falha geológica que acaba por liberar energia gerando um terremoto. Portanto, na questão a gente tem a letra B. A letra C, ele fala em terremotos e tsunamis, nós não temos aí como referência a dobramentos e falhas, respectivamente. Terremotos e erupções vulcânicas também não se enquadram. E olha só, por mais que a gente tenha aqui, ó, cordilheiras montanhosas como sendo exemplos de dobramentos, mas a segunda fala aqui, né, a segunda expressão, erupções vulcânicas não são exemplos de falhas geológicas, tá bom? Então, portanto, letra B é a questão correta que sinaliza aí a resposta da nona questão. Então, vamos partir aqui para a análise da nossa última questão. Olha só, que é uma questão do Enem, de alguns anos atrás aí, que ele vai falar o seguinte: de repente sente-se uma vibração que aumenta rapidamente, lustres balançam, objetos se movimentam sozinhos e somos invadidos pela estranha sensação de medo do imprevisto. Segundos parecem horas, poucos minutos são uma eternidade. Estamos sentindo os efeitos de um terremoto, um tipo de abalo sísmico. Pois bem, o fenômeno físico descrito, né, ou seja, um terremoto, descrito no texto, ele afeta intensamente as populações que ocupam espaços próximos às áreas de. Olha só, todo mundo sabe que quando um terremoto ele se forma, né, ou você tem duas placas se chocando, ou você tem aqui um processo de ruptura no meio da placa. Então, quando isso acontece, ocorre um processo de alívio de tensão e de pressão, onde ondas se propagam em direção à superfície, até chegar no chamado epicentro do terremoto, onde ali você vai ter um conjunto, né, de destruição formado pela propagação dessas ondas sísmicas. Então, nesse caso, o fenômeno físico descrito no texto afeta intensamente as populações humanas, que ocupam áreas próximas ao epicentro, ou que ficam no próprio epicentro, porque elas ocupam áreas de alívio de tensão geológica, portanto, é a letra A. Então, ali houve um alívio de pressão ou de tensão, a placa ela liberou energia porque ela estava sendo pressionada pelo movimento orogenético, ou seja, ao se movimentar ela se choca com outras placas, ela passa por um processo de compressão e aí ela libera essa energia para poder aliviar a tensão que ela sofre. Letra B fala do desgaste da erosão superficial. A erosão ocorre na superfície, a gente está falando de um evento interno. Mais uma vez, ele fala de um outro evento na letra C, que é o intemperismo químico, que é um evento externo, ocorre na superfície. Letra D, ele fala da formação de aquíferos, que são reservas de água subterrânea, é um tema de hidrografia, também não é tema da nossa aula. E o acúmulo de depósitos sedimentares, que seria a fator resultante na formação das bacias sedimentares, também não vai fazer referência, né, a terremotos. Portanto, gente, letra A. Então, a gente encerra aqui mais uma aula, a gente quer agradecer a atenção de vocês e fiquem em casa, se cuidem e bons estudos e até a próxima. Muito obrigado.